Polícia Rodoviária Federal fez uma apreensão de armas de grosso calibre na região de Bom Jesus, sul do estado do Piauí. O trabalho foi feito pelos policiais rodoviários federais e apontam aí para, quem sabe, um grupo criminoso importante, onde a fumaça fogo. Clebson Lustosa. Como é que foi esse trabalho na região sul do estado, Clebson? Isso, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Além dessa prisão e apreensão que houve em Bom Jesus, desses 2 homens e dessas armas e munição também, Joelson, de ontem para hoje, a PRF, a Polícia Rodoviária do Piauí, tem realizado vários trabalhos intensificados para coibir a criminalidade. Antes de entrar nesse assunto da apreensão das armas, eu queria que você me desse a permissão da gente falar a respeito da apreensão de madeira serrada sem documentação aqui no nosso estado. E que de ontem para hoje também foi uma grande quantidade apreendida. Só para a gente ter uma noção, Joelson, ontem em Piripiri a gente teve a apreensão de 40 metros cúbicos de madeira serrada sem documentação. Em Floriano também a gente teve uma apreensão aí de quase 50 metros de madeira serrada, 50 metros cúbicos também de madeira serrada sem documentação. E hoje em Campo Maior a gente teve a apreensão de quase 12 metros cúbicos de madeira serrada também sem documentação. Juntando toda essa apreensão desses 3 municípios de ontem para hoje, a gente tem mais de 100 metros cúbicos de madeira serrada, toda essa madeira sem documentação. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora, a partir desse momento, com o superintendente da PRF no Piauí, o superintendente Estênio Pires. Superintendente, esse ano de 2020, por várias vezes, a PRF no Piauí tem realizado essas apreensões dessas madeiras sem documentação. E eu queria que o senhor explicasse para a gente, geralmente essa madeira, ela vem de onde, qual o destino dela? Boa tarde. Boa tarde. Essa madeira, normalmente é extraída ali nos estados, tanto do Pará como do Amazonas e também de Rondônia e Mato Grosso. Então, essa madeira extraída naquela região, as que vêm com destino à região Nordeste, principalmente Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, obrigatoriamente acaba tendo que passar pelas rodovias federais aqui no estado do Piauí, devido à localização geográfica do nosso estado. E a PRF aqui no estado, a gente tem se especializado e tem intensificado muito a questão da fiscalização, até por uma orientação do governo federal, no combate aos crimes ambientais. E uma das extrações, uma das maneiras que mais agride a natureza é exatamente a extração dessa madeira irregular serrada para a construção de móveis e outras construções, casas no Nordeste. Então, dessa forma, essa fiscalização foi intensificada, a PRF já bateu todos os recordes de apreensão de madeira. O Piauí é o 4º estado em apreensão de madeira, perdemos somente para os estados extrativos, do próprio Pará, Amazonas e Rondônia. Então, fora esses 3 estados, o Piauí tem sido o estado que mais apreende madeira em todo o Brasil. Superintendente, a gente sempre fala que essa madeira ela não tem documentação, mas para que o telespectador possa entender que tipo de crime essas pessoas estão praticando. Nesse caso específico é um crime ambiental, pois está sendo extraído madeira de forma irregular, sem autorização, nem de locais de manejo autorizado. Então, toda e qualquer maneira, ela tem madeira extraída, ela tem que sair de locais autorizados, com plantações feitas pelas organizações, pelas instituições. Se essa madeira não tiver essas autorizações, é considerado crime ambiental, é apreendido a madeira, que ela é encaminhada para os órgãos ambientais, que em seguida faz a destinação dessa madeira. O veículo também é apreendido e quem está conduzindo o caminhão e os proprietários, caso sejam identificados, também responderão por crime ambiental. O senhor fala da destinação e a gente lembra como é importante também esse trabalho, porque agora recentemente a Universidade Estadual do Piauí de Picos, ela recebeu uma grande doação dessa madeira que foi apreendida, madeira ilegal, e agora ela é destinada para um novo uso. Geralmente a universidade utiliza muito nos laboratórios de agronomia e biologia. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, superintendente, as pessoas que praticam esse tipo de crime, ela pode receber multa, ela pode ser presa, o que é que acontece com ela? Ao identificar que ela está fazendo o transporte, ela é detida,
encaminhada para a Polícia Civil ou, em alguns casos como o nosso aqui, é feito um termo de ocorrência circunstanciada, onde é marcado uma audiência direto com o juiz, uma data pré-definida, e nesse caso o juiz pode determinar, dependendo do crime, do tamanho do crime ambiental, pode definir a prisão ou pagamento de penas alternativas dessa pessoa envolvida com esse crime ambiental, sem prejuízo das multas aplicadas pelos órgãos ambientais, que também irá aplicar as multas específicas referente ao crime ambiental realizado. Também ao perdimento do veículo onde está sendo transportado a madeira. Então, também pode ocorrer a perda desse bem. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? A respeito do caso da apreensão lá em Bom Jesus, armas de grosso calibre, né, Cleves, que foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal. Fica uma questão, inclusive, superintendente. Qual é a possibilidade de nós estamos falando de uma organização criminosa de maior poder ofensivo, caso a gente tenha confirmações ou avanço das investigações sobre o caso? Joelson, a gente teve um problema aqui com o áudio, tanto no retorno do entrevistado como no meu também. Eu queria que você repetisse a pergunta, por favor. A respeito do caso da apreensão lá de Bom Jesus, armas de grosso calibre. Então, e as imagens das armas que foram apreendidas e da munição também, pela Polícia Rodoviária Federal. E fica sempre aquela ideia nossa, né, de que pode ser um caso de organizações criminosas de maior poder ofensivo, já que eram armas de grosso calibre, armas com grande poder de destruição, Clebson Lustosa. O Joelson fala a respeito da apreensão das armas, que a gente falou bem no início da nossa entrada. São 2 espingardas, teve 35 munições e 2 pessoas acabaram sendo presas. Ele fala que sempre quando a gente vê essas apreensões de armas de grosso calibre, a gente sempre associa a grupos criminosos, organização criminosa. A gente já poderia ter essa informação, a Polícia Rodoviária Federal já teria essa informação de que essas pessoas poderiam fazer parte de algo muito maior? Foi feito um levantamento das 2 pessoas, né? Eles não possuem nenhum registro na Polícia Civil e nós temos aí 2 vertentes. Exatamente, uma delas é essa, a questão de organizações criminosas, mas pode ser também a questão de caça, né? De caçadores que vão aí para dentro da vegetação caçar animais. Então pode ter essas 2 situações, que inclusive essa caça também é proibida e é considerada crime ambiental. Nesse caso específico, as 2 pessoas, o armamento e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil. As pessoas responderão por porte ilegal de arma e a investigação será dada continuidade pela Polícia Civil, tentando identificar em quais situações e quais os objetivos daquelas pessoas estarem transitando com aquelas armas. Ok, superintendente, eu queria agradecer pelas informações, uma ótima tarde para o senhor. Tá aí, Joelson, um trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal no Piauí, apreensão de madeira ilegal sem documentação, apreensão de arma também sem documentação, pessoas possivelmente ou não, vai depender das investigações envolvidas em organização criminosa. Um trabalho intenso que a Polícia Rodoviária vem realizando e desarticulando todas essas organizações, né? Crime ambiental, porte ilegal de arma, possível envolvimento com organização criminosa.